Subordinado à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o Instituto de Criminalística tem por atribuição auxiliar a Justiça, fornecendo provas técnicas acerca de locais, materiais, objetos, instrumentos e pessoas para instrução de processos criminais. Esse trabalho é executado por peritos criminais, que elaboram laudos a respeito das ocorrências cuja infração penal tenha deixado algum vestígio. E dando continuidade à nossa série de entrevistas aqui no Qual é a Bronca, nós recebemos hoje a presença do diretor do ICRIM Maranhão, o Dr. Robson Mourão, e também do perito criminal Glaucio Barbosa. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. É importante, né, esse tipo de bate-papo, de entrevista, até para esclarecer que o trabalho de vocês é fundamental na elucidação de crimes. Porque muita gente ouve falar do ICRIM, mas o que é o ICRIM? Então, hoje a gente vai dar, não uma entrevista, mas, digamos, uma mini-aula sobre o trabalho de vocês. Certíssimo? Eu queria saber primeiro, eu fiz um resumo agora no começo, mas eu queria saber com detalhes. Houve um crime, esse crime tem uma cena, e essa cena é investigada pela polícia. Qual o papel do ICRIM nesse tipo de situação? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ailton, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Qual é a Bronca. E o nosso objetivo aqui hoje, como o Ailton falou, é conversar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto de Criminalística. O ICRIM é um dos órgãos periciais que compõem a estrutura pericial do Estado do Maranhão. O CSI Maranhão, efetivamente, né? Então nós Mas temos que não é igual CSI. aquela história do seriado, que às vezes eles enfeitam muito, né? E Exato. parece assim que é algo... Mas é um trabalho muito importante na elucidação dos crimes. Hoje nós trabalhamos como? Qual o trabalho efetivo do Instituto de Criminalística? Em questões de ordem criminal, onde nós temos um procedimento criminal aberto por um delegado de polícia, por um promotor de justiça ou efetivamente pelo juiz, sempre de âmbito criminal. O Instituto de Criminalística hoje é um dos órgãos periciais que tem a maior heterogeneidade de exames periciais diferentes. Por exemplo, nós fazemos exames de identificação veicular, quando tem um veículo que supostamente foi adulterado. Adulteraram o chassi dele, mudaram a numeração do motor, de outra parte de um outro veículo que foi subtraído. Nós realizamos o exame, identificamos esse elemento criminoso e identificamos o verdadeiro proprietário em qualquer lugar do Brasil que ele estiver. Além de identificação veicular, nós temos também a seção de informática forense, de fonética forense. Então, se tiver, por exemplo, um áudio onde dizem aquela voz é do Ailton Nunes. E agora, para saber se é ou não dele, nós temos uma seção onde nós realizamos um procedimento, inclusive utilizando uma escala alemã. Então, a perícia lá da Alemanha, nós utilizamos uma escala de Erickson aqui no estado do Maranhão. Uma escala internacional para verificar se a voz é ou não de fulano. Esse é um exame chamado verificação de locutor. Além da informática forense, exames de celular, nós temos a documentoscopia forense, onde realizamos exame em documentos, em assinaturas, além de crimes ambientais, engenharia, incêndio, balística e o setor de externa, que é acidente, morte violenta e patrimônio. Então você percebe que realmente é uma diversidade enorme de exames periciais realizados aqui no estado do Maranhão. Em 2019, nós tivemos uma gama de produções altíssima. Só para ter uma ideia, nós ainda nem terminamos 2019, nós já estamos com quase 6 mil laudos produzidos só no Instituto de Criminalística São Luís. Então, 6 mil laudos produzidos, são 6 mil inquéritos policiais abastecidos com laudos, 6 mil denúncias, 6 mil decisões judiciais com laudos periciais. Isso só no ICRIM São Luís. 6 mil é um número muito grande, né? Ou seja, a demanda de trabalho de vocês é enorme, não é isso? Enorme, altíssimo, altíssimo. Inclusive o Dr. Glaucio, que é um dos peritos encarregados da seção de externa, tem um trabalho contínuo de segunda a segunda, porque o Instituto de Criminalística não para. É um trabalho que realmente, Ailton, nós trabalhamos com a dor do outro, né? Então é uma busca da paz social, esclarecer a verdade, levar a justiça. Num momento difícil, mas que é fundamental fazer. Num momento difícil, alguém tem que fazer esse trabalho. E esse trabalho é exercido pelos peritos criminais. E aí, no caso de domingo a domingo, por vezes, está lá na hora do almoço com a família, uma praiazinha, de repente para tudo. Tem que parar tudo e tem que prestar o melhor serviço necessário para a sociedade. Existem, lógico, equipes de plantão, 24 horas, domingo a domingo, então você vai curtir o Natal, vão ter equipes do Instituto de Criminalística de prontidão, Natal, Réveillon, dia após dia, à disposição para atender a sociedade. Inclusive, o doutor Robson Mourão, ele é diretor desde 2017, não é isso? Perfeito. E já tem uma carreira de 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos, ou seja, já viu muita coisa acontecer, né? Já o Glaucio, ele é perito nessa carreira há 9 anos, Glaucio? 9 anos. 9 anos.
Márcio, muito se fala também, né, nessa questão, a gente falou do CSI, eu me lembrei que eles ressaltam, inclusive na série, apesar de ser ficção, mas é baseada na realidade, a questão da cena do crime. Porque às vezes acontece, e às vezes a pessoa até sem noção ou sem saber a importância disso. Não mexer na cena do crime. Eu queria que você falasse dessa situação. Por exemplo, de repente eu sou uma pessoa que presenciou um crime, seja qual for, e de repente eu mexo nessa cena. Eu estou prejudicando então o trabalho da investigação? É isso mesmo? Perfeitamente. Né? Nós temos hoje os agentes de segurança pública que têm como responsabilidade, inclusive legal, do isolamento, né, e preservação do local, até a chegada da perícia oficial. E nessa situação, o perito, ele sempre, quando chega, encontra o local. Quando encontra o local preservado, os vestígios eles ficam à disposição da perícia, né, e identificação desses vestígios para que a gente possa chegar à autoria desse crime. Então, é essencial que a população saiba da necessidade da preservação do local. Né? Preservação de um local, você está preservando os vestígios, preservando os elementos materiais para que a perícia possa tirar suas conclusões e chegar de fato a essa autoria. Entendi. Robson, a modernização, a tecnologia ajuda muito o trabalho de vocês, né? O passar do tempo, né? A gente não pode comparar há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, toda essa modernização, essa tecnologia é fundamental também para que o trabalho de vocês seja mais rápido e seja mais, o resultado seja mais verdadeiro, verídico, específico mesmo. É isso? A tecnologia é fundamental para o trabalho de vocês ser desenvolvido de forma melhor? Perfeito, isso mesmo. Para ter uma ideia de avanços tecnológicos, de busca, porque por vezes a sociedade quer saber se aquilo que vê no CSI, nós temos efetivamente à disposição aqui no estado do Maranhão. E nós temos com uma vantagem, que aqui é real. Né? Lá é muita ficção e aqui é real. Então, sim, nós temos, por exemplo, algumas que a gente tem. Nós temos microcomparador balístico para fazer uma análise microscópica de projéteis e no final dizer se aquele projétil, por exemplo, encontrado no local do crime, um projétil retirado do cadáver, se aquele projétil efetivamente passou pelo cano da arma. Então tem um suspeito, tem um projétil, eu quero saber se aquele projétil passou pelo cano da arma. Então nós temos equipamento para realizar, além do equipamento, a expertise do perito para realizar o exame e dizer esse tipo de comparação, esse tipo de identificação. Dentre outros, por exemplo, tem um equipamento que foi um software que foi desenvolvido por peritos do estado do Maranhão e hoje está servindo como referência no Brasil, que é o do TLC, que é o tablet em local de crime. Ele foi desenvolvido ainda em 2018, em 2019 teve um fortalecimento muito grande com resultados muito bacanas, que na década de 70, quando o Ailton ainda começou, né, no jornalismo, na TV, a perícia do estado do Maranhão utilizava a prancheta e papel. Né? Aquela coisa bem manual, literalmente manual, escrito, a impressão do chegar no local chegar depois do local do crime, anotar nos livros, em papel, era aquela coisa do passado. Então nós desenvolvemos um software que ele realiza localização topográfica, que ele já suplanta todos os vestígios em um software que ele leva esses dados efetivamente para o laudo e auxilia num elemento criminológico. Para ter uma ideia, em dezembro de 2018, teve um local de achado de cadáver. Um local de achado de cadáver aqui na Grande Ilha. Um local de achado de cadáver é aquele onde tem um cadáver e há uma suspeita de crime, e aí chama a perícia, chama a delegacia e o perito começa a investigar o que aconteceu ali. Isso foi em dezembro. Uma mulher encontrada numa determinada posição, num mato, vestes rasgadas e etc. Quando foi em fevereiro de 2019, mais um achado de cadáver em um local aqui da Grande Ilha. O perito foi, outra equipe de perito que estava de plantão, e chegou lá e começou a fazer análise do local. Definiu o local imediato, os exames periciais e o equipamento, naquele momento, já mostrou para o perito que em dezembro de 2018, a 18 metros de distância daquele local onde ele estava, tinha um outro achado de cadáver de uma mulher nas condições semelhantes. Então, naquele momento, o sistema já mostrou para o perito que havia uma necessidade de uma investigação mais aprofundada. Avançando a coisa, descobrimos que era o mesmo autor. Dos dois crimes, com as mesmas características. Com as mesmas características. A mulher, as vestes rasgadas, seminua, mesma posição, a 18 metros de distância uma da outra. Então, nós já tínhamos um indicativo de um possível serial killer.
utilizando a tecnologia que foi desenvolvida pelo perito do estado do Maranhão, que é o TLC, que já está servindo de referência. Outros estados aí estão pedindo o TLC para a gente fornecer esse software. Isso é uma coisa bacana, né, que nós temos no estado do Maranhão. Então, em relação ao CSI, aqui é melhor do que o CSI, porque aqui é real, né, aqui é verdadeiro. Que bom, que bom. Glaucio, ainda falando sobre essa questão da cena do crime, o que eu acompanho nesse meu tempo de jornalismo é que às vezes a pessoa é assassinada ou tem um acidente de carro, alguma coisa assim, e muita gente se aproveita desse momento e leva os pertences da pessoa. Aí eu te pergunto, digamos, uma hipótese, eu vejo alguém caído no chão, eu vou lá, tiro as coisas, carteira, dinheiro, celular, eu também não estou me incriminando, já que as minhas digitais estão lá nessa pessoa, ou seja, são dois crimes, um contra a pessoa e contra si mesmo. Porque eu posso me envolver numa cena que de repente eu nem tive nada a ver, mas eu quero dar mais desperto, que infelizmente tem gente que tem essa cultura medíocre, que ver a situação, em vez de chamar a polícia, não. Vai roubar os pertences da pessoa. Então isso são dois crimes, contra a pessoa e contra si mesmo. É isso? Perfeitamente. Ali na ocasião, a preservação ela não é só feita, não deve ser feita apenas pelo agente público, né? A sociedade ela deve contribuir para essa situação. Quer dizer, isolar o local é para todos. Isso aí é dever de todos. Ainda tem o detalhe de que quando você manipula algo de alguém ali, você está manipulando de outro, além disso manipulando provas, né? Que são provas para o crime. Então, ali existe alteração da cena do crime. Então são dois crimes de fato, o de alteração da cena do crime e o crime de furto, né? Então, de fato, aí o cidadão maranhense, o cidadão em geral, deve sempre conter o local, manter o local, certo? Isolar bem, preservar até a chegada dos primeiros agentes públicos, né? E essa da segurança pública, certo? Então essa é a dica. Essa é a dica, que a sociedade maranhense possa sempre contribuir, a perícia está sempre aqui à disposição de todos, tá? E o que precisar, o ICRIM, o Instituto Criminalística de São Luís, estará à disposição sempre. Eu ligo para o quê? Para o 190, é isso? 190. Primeiro contato. Olhei na cena, não mexe em nada, isola a área, vigio lá, ligue para o 190 que eles vão acionar vocês, é isso? Isolar o local. Tem uma pesquisa que saiu que, infelizmente, nós aqui da América do Sul, Brasil especificamente, está muito aquém em relação ao isolamento de local, por exemplo, quando nós comparamos com os Estados Unidos. Segundo essa pesquisa, aqui no Brasil, a gente precisa melhorar muito o isolamento de local em relação até a chegada do primeiro agente público. Ou seja, daquela pessoa que está aqui nos acompanhando no programa, não mexa em nada. Não pegue no celular que está lá no chão, não pegue na arma de fogo, não pegue no projétil, que o pessoal chama bala, né? Não pegue na bala, não mexa em nada, porque ali tem uma impressão, ali tem um material genético, ali tem algo que aos olhos de outras pessoas talvez é algo que vai passar desapercebido, mas para nós tem um significado enorme. Cada detalhe Cada detalhe, aquela sujeirinha, aquela areia, aquele detalhe, então isolar o local. Não mexer em nada, essa é a melhor estratégia. Não mexe em nada, liga para o 190 e a partir daí a estrutura da segurança pública vai começar a funcionar. Eu pergunto a vocês, quando a pessoa premedita o crime, que pensa em cada detalhe, às vezes assiste muito novela, filme, seriado, é mais difícil, realmente se torna mais difícil quando a pessoa tenta fazer com que não seja descoberto. Tem gente que tem essa frieza, essa capacidade de mudar a cena para justamente se safar do perigo de ser preso. Acontece muito na vida real mesmo ou não? Acontece, isso acontece e nós já trabalhamos em análise desse tipo de vestígios. Os vestígios ocultos, os vestígios brancos, os vestígios aparentes, os vestígios simulados, os vestígios forjados. Então nós temos já peritos que são treinados, trabalhados, inclusive com mestrado e doutorado específico para esse tipo de análise. Na verdade, não existe o crime perfeito pela ausência de vestígios. Sempre vai ficar alguma coisa, porque a ausência do vestígio ali vai demonstrar que ele foi retirado. Nós temos casos, como por exemplo do Francisco da Chagas, dos meninos emasculados, que ganhou uma repercussão enorme no Brasil e fora do Brasil, né? E esse caso dos meninos emasculados, por exemplo, é uma das provas que, por mais que se tente enganá-lo, ludibriar e esconder, nós vamos chegar e vamos descobrir alguma coisa. Cedo ou tarde. Tem um dos casos que nós encontramos um perfil genético de contato. Ou seja, ele escondeu tudo, mas onde ele encostou, lá onde ele encostou, ficou o perfil genético dele. Nós fomos atrás desse perfil genético, encontramos o perfil genético, colocamos no banco e lá estava o suposto criminoso. Então, de uma forma ou de outra, qual é a melhor saída? Não cometa crimes, porque a perícia vai descobrir.
Certíssimo. Está aí dado o recado para o pessoal que se acha inteligente, né? Que premedita crimes